Shalom, eu sou o pastor César Augusto e estou aqui para responder a pergunta: há mulheres pregadoras na Bíblia? Comissionou Deus uma mulher para ser pastora ou para ser pregadora? A resposta é: a Bíblia responde às perguntas da Bíblia. Em primeiro lugar, gostaria de lembrar a você que não cremos que Deus é machista, mas que Deus é soberano. Há desejos, vontades e decisões que Deus tomou pela sua soberania. Isto é uma coisa que precisamos ter na nossa mente. Todos temos a Bíblia. Há dezenas de interpretações sobre a Bíblia. Mas se observarmos a Bíblia do Velho ao Novo Testamento e à eternidade, no Velho Testamento havia uma tribo sacerdotal chamada tribo de Levi. Não havia mulheres no sacerdócio. Há uma confusão muito grande que se faz tentando tomar personagens femininas, como de Esther, como de Débora, para colocá-las no sacerdócio. Isto não é real. Veja, a primeira coisa que entendemos, Débora era uma juíza e Esther uma rainha. Nada tem a ver com sacerdócio e com pregação. No Novo Testamento, Jesus Cristo chamou 12 apóstolos e 70 discípulos. Não comissionou nenhuma mulher para ser pregadora. Lembremos que a tão citada escritura de São Mateus 28, a partir do verso 18, por aí, quando Jesus aparece aos seus discípulos, ele estava falando com 11 homens. Então, nós temos aqui aqueles que foram comissionados a pregar, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Não havia uma só mulher ouvindo este mandamento. Foi destinado a homens. Nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, a Maria Madalena e a mulher samaritana que fizeram e foram testemunhas de fatos. A mulher samaritana de alguém que contou a história da sua vida e ela dá testemunho aos moradores da cidade. Venham ver um homem que falou tudo sobre a minha vida. Veja, elas foram e chamaram para que ouvisse o homem. Ela não pregou, ela apenas testificou. E a mesma coisa aconteceu com Maria Madalena, que foi aos discípulos de Jesus e disse: eu sou testemunha, ele apareceu a mim, ele ressuscitou e mandou dizer a vocês. Ele irá encontrá-los em determinado lugar. Então eu quero chamar sua atenção que não há tal coisa como mulheres pregadoras na Bíblia. Deus nunca comissionou uma mulher a ser pregadora. Encontramos o apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 37, dizendo: se você é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 3 versos atrás ele disse: é indecente uma mulher falar na igreja. Isto é a Bíblia, isto não é minha ideia. Agora, Deus, na sua soberania, não permitiu os anjos pregar o evangelho. Desejaram, como as mulheres hoje desejam, e Deus não permitiu. Por que ele não permitiu? Porque ele é soberano. Então não é machismo, é a vontade soberana de Deus em decidir. Você vai voltar comigo um pouquinho, que nós vamos ter mulheres fazendo grandes coisas e ajudando a obra. Você vai ver mulheres que serviam a Cristo, você vai ver uma Dorca que era costureira, você vai ver uma Febe, lá no capítulo 16 do livro da carta de Paulo aos Romanos, Paulo falando sobre as suas cooperadoras e ele falando, citando o nome de Febe, que hospedou. Há uma diferença muito grande em hospedar santos e pregar o evangelho. Ser pregadora, ser pastora. Não queira subir num púlpito, minha irmã, para fazer tal coisa, porque você não terá amparo bíblico para isto. Você pode até ter amparo de homens que não conhecem a Deus, não conhecendo sua palavra.
Quando nós encerramos a nossa trajetória aqui e olhamos para a visão que João teve na ilha de Patmos, no capítulo 4, você vai encontrar que havia um trono e 24 tronos ao redor daquele trono. Sabe quantas mulheres haviam lá? Nenhuma. Então Deus nunca chamou uma mulher para exercer tal função e elas não constam aqui. Se você notar, os anjos guardaram o seu papel. No livro de Atos, capítulo 10, Cornélio, um homem temente a Deus, um anjo vai a ele e disse: vá a Jope chamar a Simão, Pedro, que está na casa do Simão, curtidor, ele vai lhe dizer as palavras para a tua salvação. Veja, o anjo poderia ter falado para Cornélio, pregado que Jesus era o Cristo, ministrado, o anjo não fez. Por que você quer fazer, irmã? Se Deus não permitiu anjos pregar, nem mulheres pregar, anjos estão felizes em fazer o seu papel. Você também deveria ser feliz servindo a Deus e o seu testemunho falará tão alto, muito mais alto do que tuas palavras. Que Deus te ajude a entender este assunto.